Sabe, quando a gente olha para um texto antigo, às vezes parece só uma lista de nomes de lugares, né? Mas o que temos aqui é, na verdade, algo muito mais profundo. É o projeto, a planta baixa de uma nação. Vamos juntos analisar esse plano detalhado que definiu o futuro daquela que seria a tribo mais poderosa de Israel. E isso já começa com uma pergunta fundamental. O que, afinal, define uma nação? São só as fronteiras desenhadas no mapa? Ou será que também são as pessoas, as cidades e os recursos vitais, como a água? O mais surpreendente é que este documento antigo aborda todas essas questões. Ele, de fato, cria uma identidade completa, toda no papel. Então, o nosso roteiro hoje vai do geral para o particular. A gente começa com o panorama das fronteiras, depois mergulha numa história pessoal fascinante sobre a importância da água, aí exploramos a lista de cidades e, para fechar, vemos uma contradição bem intrigante entre o que foi planejado e o que de fato aconteceu. Vamos lá? Ok, a nossa fonte aqui é o capítulo 15 do livro de Josué. Ele descreve a herança da tribo de Judá, a tribo de onde viriam os futuros reis, então não é pouca coisa. Mas olha, isso aqui não é um documento vago, não. É um projeto meticuloso que define no papel a existência e o futuro território de um povo inteiro. Para começar, vamos fazer uma espécie de sobrevoo pelas fronteiras. O texto é incrivelmente específico, desenhando as linhas que iriam definir a identidade física da herança de Judá. E a gente começa pelo sul. A fronteira sul, então, ela ia da pontinha do Mar Morto até o que é chamado de Ribeiro do Egito, passando por lugares como o deserto de Zin. Essa linha servia como uma barreira tanto natural quanto política, separando o território dos desertos e dos povos que ficavam mais ao sul. Já a fronteira oriental era a mais simples de todas. Basicamente, toda a costa do Mar Morto até o ponto onde o Rio Jordão deságua nele. Uma barreira natural, clara, sem chance de confusão. Agora, a fronteira norte. Essa é bem mais complicada. É uma linha toda sinuosa que sobe vales, contorna montes. E o ponto crucial aqui, o mais importante, é que ela passa ao sul de uma cidade que, na época, pertencia aos Jebuseus, Jerusalém. Guardem bem essa informação, porque ela vai ser importante mais pra frente. E, finalmente, a oeste, a fronteira é o Mar Grande, o nosso Mediterrâneo. Essa costa não só definia o limite do território, mas também era uma conexão vital com o resto do mundo. E pronto, com isso, o perímetro da nação está traçado no mapa. Só que uma nação é muito mais do que linhas no mapa, não é mesmo? E é por isso que o texto agora muda de foco. Ele nos afasta um pouco dessas fronteiras impessoais e nos conta uma história profundamente humana, que mostra que herança também é sobre pessoas e sobre os recursos que elas precisam para viver. Bem no meio dessa distribuição de terras, uma figura se destaca, Caleb. Por causa da sua fidelidade, ele recebe uma porção de terra especial, a cidade de Hebrom. Mas a história da herança dele não termina por aí, não. Caleb, então, faz uma proposta daquelas, uma oferta de alto risco e alta recompensa. Ele usa a terra e o casamento como prêmio, prometendo a própria filha, Axa, para o guerreiro que conseguisse conquistar uma cidade vizinha. E a história se desenrola bem rápido. Otniel, que era parente de Caleb, vence a batalha e se casa com Axa. Só que Axa se revela uma estrategista brilhante. Ela não estava satisfeita só com um pedaço de terra. E aqui vem a jogada de gênio dela. Ela vai até o pai e diz basicamente: Pai, o senhor me deu uma terra seca. Me dê também fontes de água. Que sacada! Ela sabia perfeitamente que a terra sozinha não valia muita coisa sem o recurso mais essencial de todos para a vida. E o pai dela concede o pedido, dando a ela as fontes de cima e as fontes de baixo. Bom, com as fronteiras já definidas e a importância dos recursos estabelecida, o documento volta para grande escala. Agora, ele começa a preencher todo esse território com um catálogo bem detalhado de cidades, vilas e aldeias. A lista completa de cidades é enorme. Mas aqui a gente tem uma ideia da escala. O território foi dividido em distritos, a maior concentração de cidades ficava nas planícies e nas montanhas, e bem menos no deserto, claro. No total, o plano listava mais de 100 localidades para serem ocupadas. Nomes como Berseba, Hebrom, Laquis talvez soem familiares. Estes são só alguns exemplos das dezenas de cidades que formariam o coração da nação de Judá. Isso mostra que havia um plano bem detalhado de ocupação e administração de todo esse território. E isso nos leva à nossa última parte, onde um pequeno detalhe, lá no finzinho do capítulo, complica esse projeto que parecia tão perfeito. É aqui que o plano no papel e a realidade batem de frente.
Porque até este ponto, o documento apresentou um plano que parecia completo, finalizado. As fronteiras são traçadas, as cidades estão listadas, parece que está tudo resolvido, né? A nação está pronta para existir, exatamente como foi escrita no papel. Mas aí vem a reviravolta. Lembram daquela fronteira norte que passava ao lado de Jerusalém? Pois é, o texto deixa bem claro que a cidade estava dentro do território de Judá. Esse era o plano. A realidade, no entanto, é revelada só no último versículo. O povo de Judá não conseguiu expulsar os habitantes da cidade, os jebuseus. E o documento termina com essa frase que é muito impactante. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. É quase uma nota de rodapé da realidade. Uma admissão de que o plano, por mais perfeito que fosse, não foi totalmente executado. É um suspense construído dentro do próprio projeto da nação. E isso nos deixa com uma reflexão final. Esse documento é um projeto incrivelmente detalhado para uma nação. Mas, como o caso de Jerusalém mostra, sempre existe uma distância entre o plano e a realidade. A pergunta que fica no ar é: qual o valor de um mapa perfeito, quando ele colide com a complexidade do mundo real?